Boa tarde, eu vou falar hoje um pouco sobre o licenciamento ambiental de usinas fotovoltaicas. Primeiro, eu vou falar sobre um panorama do crescimento das usinas fotovoltaicas no Brasil. Nesses dois gráficos, a gente pode perceber que a presença da usina fotovoltaica tem aumentando no decorrer dos anos. Principalmente nesse segundo gráfico, a gente percebe que no período de 2017 até 2022, a presença da potência instalada de energia solar no Brasil aumentou drasticamente. Em 2022, ela chega em quase 20 mil megawatts. Um pouco sobre a legislação atual, ela é definida principalmente pela Lei Federal 6.938 de 1971. Conforme o artigo 10, a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos naturais efetiva potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento ambiental. E também delimita, essa lei federal delimita a competência de cada órgão do CISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O CISNAMA é dividido em três esferas, pode ser federal, estadual ou municipal, e cada esfera vai ter um papel importante durante o licenciamento ambiental. Na esfera federal, a gente tem o órgão superior, que é representado pelo Conselho do Governo, o órgão consultivo deliberativo, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, o órgão central, representado pelo Ministério do Meio Ambiente, o órgão executor, representado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Na esfera estadual, a gente tem os órgãos seccionais, que são órgãos ou entidades estaduais, que a gente tem como, por exemplo, o Instituto Ambiental do Paraná e o CETESB, que é de São Paulo. E na esfera municipal, nós temos os órgãos locais, que a gente tem como exemplo as secretarias municipais de meio ambiente. Aqui nós temos um fluxograma que mostra a competência, qual parte do licenciamento será direcionado para cada competência, tanto estadual, federal ou municipal. Quando a gente tem um empreendimento ou atividade a ser licenciada, via de regra, ele vai ser direcionado para a competência estadual. Isso ocorre pelo artigo 8 da Lei Complementar 140 de 2011. Quando o empreendimento ou atividade ser licenciada for localizado em área de domínio da União, ou seja, dois ou mais estados, divisa com outros países, mar territorial, terras indígenas, áreas de conservação, ou o empreendimento for de caráter militar, geração elétrica acima de 300 megawatts, ou rodovias federais acima de 200 quilômetros, isso ocorre pela Lei Complementar 140 de 2011, o artigo 7º, e o Decreto 8.437 de 2015, respectivamente, será uma competência federal. E quando não se enquadra nessa posição, e o impacto pode ser considerado de âmbito local, a gente tem uma competência municipal. Quando o impacto não é de âmbito local, for de âmbito regional, pelo CONAMA, a Resolução 237 de 1997, o artigo 5º é uma competência municipal. O licenciamento ambiental no Brasil é dividido em três fases principais. Primeiro vem a licença prévia, que é a parte mais complicada de conseguir, que ela acontece durante o planejamento e é responsável pela aprovação e da localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental. Os usos necessários quando é um empreendimento de alto potencial poluidor é o EMA-RIMA, e quando é de baixo potencial poluidor é o relatório ambiental simplificado. Logo após, quando tudo estiver nos conformes com a licença prévia, vem a licença de instalação, que autoriza a instalação caso tudo estiver certo no passo anterior. Os estudos necessários, quando é de alto potencial poluidor, é o plano básico ambiental, e quando é de médio potencial poluidor, é o plano de controle ambiental. Logo após a licença de instalação e licença prévia, quando tudo estiver nos conformes, vem a licença de operação, que é para poder funcionar o empreendimento. Autorização para isso. Aí os necessários são os relatórios de execução do plano ambiental básico, quando é de alto potencial poluidor, e de médio potencial poluidor é o relatório de execução do plano de controle ambiental. Sobre as fases da licença prévia, que, como eu falei, é o processo mais demorado do licenciamento ambiental, ele é feito em diversas etapas. Isso ocorre pela resolução do CONAMA 1 de 1986. Primeiro vem as informações gerais, que é informações gerais sobre o empreendimento, a justificativa do porquê o empreendimento está sendo instalado lá, que pode ser pela demanda, viabilidade, estudo de alternativas, que podem ser locacionais ou tecnológicas, os aspectos legais relacionados à legislação, a caracterização do empreendimento, que vem as etapas desde
a sua instalação até a sua desativação, áreas de influência, como vai influenciar o ambiente local, e pode ser área de influência direta, área de influência indireta, o diagnóstico ambiental, que mostra, vai fazer um estudo sobre o meio antrópico, o meio natural e o meio biótico, a análise dos impactos ambientais na região, as medidas mitigadoras e os programas de monitoramento. Agora, mais direcionado às usinas fotovoltaicas, eu vou falar sobre os impactos ambientais que elas geram. Eles são relacionados principalmente à remoção da cobertura vegetal e também atividades como terraplanagem para instalação das placas dos módulos fotovoltaicos. E também tem impactos relacionados à fase de fabricação e disposição dos módulos fotovoltaicos. Só que para o licenciamento ambiental, os mais considerados serão esses primeiros que eu falei. Agora, sobre a legislação federal referente ao licenciamento de energias alternativas, ainda não há uma norma federal específica para o licenciamento ambiental de usinas solares, mas a gente enquadra o licenciamento ambiental de usinas solares na Resolução CONAMA 239 de 2001, por causa do primeiro artigo, que fala que usinas eólicas e outras fontes alternativas de energia podem ser enquadradas nessa questão. E para licenciamento ambiental também, de usinas fotovoltaicas, a gente usa a resolução específica para fontes de energia elétrica a partir da fonte eólica, que é a resolução CONAMA 462 de 2014. Nessa legislação, é falado que, por via de regra, os empreendimentos de geração eólica por fonte eólica são considerados de baixo potencial de impacto e, portanto, serão licenciados por processo simplificado, exceto empreendimentos de elevado porte localizados em áreas de fragilidade ambiental. Isso no artigo 3º. O licenciamento é realizado em fase única, isso fala no artigo 5º, ou seja, não vai precisar daquelas 3 fases que eu falei, que é a licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação, tudo pode ser realizado em uma única fase, e estabelece que o prazo para análise de processos de licenciamento simplificado é estabelecido na Resolução CONAMA 239 de 2001, ou seja, até 60 dias. Se não tivesse essa resolução, seria de 12 meses. E é importante falar que esse processo simplificado, na geração do relatório, há uma simplificação de todos os aspectos lá, principalmente da caracterização do empreendimento, da caracterização ambiental, da caracterização das medidas de monitoramento e medidas de compensação. Aqui está o artigo 3º da resolução, que eu achei interessante colocar, porque define os casos que o empreendimento não será considerado de baixo impacto. Aí está aqui, no bioma da Mata Atlântica, em zonas de amortecimento de unidade de conservação de proteção integral, em áreas regulares de rota, pouso, descanso, alimentação e a produção de aves migratórias, em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção e áreas de endemismo, entre outros. Agora, um pouco mais sobre a legislação estadual referente ao licenciamento de usinas fotovoltaicas. Diferentemente do que eu falei das federais, em vários estados há uma resolução direcionada a usinas fotovoltaicas. Um exemplo disso é em São Paulo, que a gente tem o órgão responsável pelo licenciamento ambiental, que é a CETESB. Isso ocorre pela resolução SMA 49 de 2014 e a decisão diretória 153 de 2014. E os critérios que levam em consideração é que para maior que 90 megawatts vai ser usado o relatório ambiental preliminar, para maior que 5 megawatts e menor ou igual a 90 megawatts será utilizado o estudo ambiental simplificado, e menor ou igual a 50 megawatts não será necessário nenhum estudo, apenas autorização para a implantação. Já na Bahia, a gente vê uma grande diferença, porque lá também tem o órgão responsável pelo meio ambiente, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente, mas ele não define quais serão os estudos do licenciamento, só define o porte das usinas. Em Pernambuco, a gente também tem o órgão competente para o meio ambiente, a Agência Estadual do Meio Ambiente, mas não existe legislação específica para usinas fotovoltaicas, nem a definição da classificação dos portes das usinas. E isso é um agravante para o Brasil, porque torna mais difícil o licenciamento e menos atrativo para os empreendedores fazer investimento nisso, pensando que o licenciamento vai ser um processo muito lento.
Aqui estão todas as referências que eu usei. Muito obrigada pela atenção.